Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Bendita Amém. A presença do Senhor está tremenda neste Aleluia. lugar. Glória. Já desculpa aos irmãos pelo nervosismo. Mas é o que o pastor estava falando, né? Deus vai repreender esse espírito de covardia na nossa vida. Porque Deus não nos chamou para ficar aí sentado ouvindo. Deus nos chamou para estar aqui falando, para estar falando no nosso trabalho, onde nós passarmos, na fila do mercado, enquanto a gente espera dessa vez. Por onde nós passarmos, irmãos. Porque Jesus está voltando. Olha os sinais do fim do tempo chegando. Olha as coisas acontecendo ao redor. Jesus está voltando. E o que você está fazendo, crente? O que você está fazendo com o ministério que Jesus entregou nas suas mãos? Eu estou aqui, não tenho nada, mas eu creio que o Senhor, Ele está na direção e eu agradeço a Ele por essa grande oportunidade. Gostaria de ler Marcos 16:15. Bendito é o Cordeiro. Marcos 16:15 que diz: Glória a Deus. E disse-lhes Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Irmãos, eu fiz essa anotação aqui, dia 7 de janeiro de 2026, quando eu voltava de uma viagem missionária. Glória. E o que eu quero dizer para os irmãos a respeito disso? Eu quero contar um testemunho, né? E quando eu fui chamada para essa viagem missionária, meu coração se alegrou. Eu falei, meu Deus, né? A irmã me falou, vamos, irmã, vai ser bênção, né? A gente vai lá, vamos levar comida para quem está precisando, vamos levar uma oração. Eu falei, é Deus puro, né? É o que eu quero fazer. Amém. Eu quero sair, eu quero falar, eu tô com sede de falar. E aí, irmãs, meu coração se alegrou ali. Eu fiquei mesmo muito feliz. Só que, né, eu sempre, com o meu jeitinho brasileiro de deixar tudo pro último minuto, quando eu fui confirmar com a irmã, já não tinha mais lugar. A van já estava lotada. E aí eu falei, Senhor, se for da tua vontade que eu vá, amém, vai surgir uma oportunidade. Se não acontecer, glória a Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E aí, irmãos, não tinha mais nenhuma vaga, e faltando uma semana, exatamente uma semana para o dia da viagem, eu mandei mensagem para aquele irmão. Eu falei, irmão, alguém desistiu, né? Surgiu alguma vaga? A irmã falou, não, irmã, realmente, ninguém desistiu. Teve gente que pagou até dobrado para garantir a vaga. Eu falei, então, amém, na próxima oportunidade eu vou. E aí, irmãs, coisa de 2 dias na semana, ela me ligando, mandando mensagem. Irmã, teve uma desistência. Você quer ir? Aí eu falei, é Deus puro, né? Surgiu a minha vaga, eu vou lá, bênção. E aí eu falei pra irmã, mas qual que é a igreja? Porque eu não conheço a irmã, não conhecia a irmã, né, presencialmente, eu só conhecia pessoalmente, eu só conhecia ela por mensagem. E eu falei, irmã, qual que é a igreja? Porque eu quero ir debaixo da bênção do meu pastor e da oração da igreja. E a irmã não respondia. E aí eu falei, irmã, vou perguntar de novo, qual que é a igreja da irmã? Pra mim falar com o meu pastor, né, e pedir oração pra igreja. E ela falou assim, CCB, Congregação Cristã. Aí, irmãs, aí o desânimo bateu, eu já não queria mais ir. Eu já fiquei, eu acho que eu não vou não. Pensando bem, né? E aí, irmãs, eu falei com o Senhor, né? Falei, Senhor, não quero ir não. Eu não vou mentir, a gente não pode mentir. Eu falei, Senhor, não quero ir mais não. Mas eu vou falar com terra, né? Vamos ver o que vai dar. Irmãos, aí o culto acabou, eu cheguei aqui e eu fui falar com terra, eu já estava preparada para ele falar, varoa. Varoa. Quando eu falei com o pastor, ele falou, irmã, glória a Deus, que notícia maravilhosa, vai. Eu fiz, Eu falei, não tô acreditando. E agora, o que eu vou fazer se o pastor falou pra mim ir, né? E aí, irmãos, eu fui, me alegrei, fui em oração e fui. E ele falou, pode ir, a igreja vai estar intercedendo pela irmã. E aí, lá estou eu a caminho. Irmãos, creio. Por que você não quis ir, irmã Flávia? É a pergunta que todo mundo deve estar fazendo. Nossa, por que a irmã disse que era CCB? Por preconceito, irmãos. É verdade. Eu não tenho vergonha de falar, por preconceito. Aleluia. Porque às vezes a gente acha que a gente é melhor. A gente acha que, porque a igreja tal, a igreja X. E o que o nosso pastor sempre fala aqui na igreja, nós não estamos aqui para pregar a placa de igreja, nós estamos aqui para pregar a palavra, para pregar o amor de Deus. Amém. E aí eu fui ler a definição de preconceito. Ele fala que é uma atitude prévia que assumimos diante de uma pessoa ou de um grupo social,
antes de interagirmos com ela ou de conhecê-la. Olha aí. Uma atitude que, embora individual, reflete as ideias que circulam na sociedade e na cultura que vivemos. Ou seja, muitas vezes é algo que você ouviu e você já pegou aquilo para você e você não se dá a oportunidade de estar ali. Amém. E aí, irmãos, eu fui, né, sair da minha zona de conforto. Eu falei, eita Deus, a gente não quer sair da nossa zona de conforto, irmãos. A gente quer estar aqui na nossa panelinha. A gente quer estar com quem a gente já conhece, com quem a gente já congrega. A gente não quer subir um monte com o pessoal da igreja ali do lado. Não, a gente quer estar sempre aqui, entre nós mesmos. E aí eu tive que sair da minha zona de conforto. E aí você vai falar assim, irmão, mas você leu aí que nós temos que ir de pregar o evangelho? Irmãos, a gente não quer estar lá na África onde os bruxos voam, onde tudo acontece. Porque a gente aprendeu a ser aquele crentezinho Nutella. Que quando o irmão tá endemoniado, a gente quer sair correndo. A gente chama um pastor para expulsar. Porque você não tem noção e autoridade. Porque você tem medo de fazer, de orar, de expulsar. E aí você esquece que por você mesmo você não tem poder nenhum, você não tem autoridade nenhuma. Vem do céu. Glória e a mesma unção está sobre nós. E aí, irmãos, nós somos esses crentes Nutella. A gente não quer estar onde os ímpios estão, onde os pecadores estão. Nós queremos estar no meio do nosso. Quem quer subir um terreiro hoje? Eita Deus! Vamos lá orar? A gente não quer. Mas e se Deus falar para você, irmãos? Quantas vezes eu não ouvi do crente, eu não vou em tal lugar porque lá só tem pecador. E você quer estar no meio de onde? Porque se você está aqui e você não é pecador, me ajuda, eu quero andar com você. Eu sou pecadora. Todos os dias eu peço perdão pelos meus pecados. Todos os dias eu falo pro Senhor, Senhor, me ajuda a me santificar, me ajuda a melhorar. Me perdoa, Senhor, porque hoje eu falei tal coisa, eu sei que te entristeceu. Porque antes de quando você fala e você ofende, você bate em uma pessoa, você tem que lembrar que aquela pessoa tem um pai. E muitas vezes a pessoa vai só se calar, ela vai dobrar o joelho dela e falar, ô Senhor, e ela vai até orar por você. Então, irmãos, eu fui, eu louvei, eu orei, eu rendi adoração ao nosso Deus. Amém. E aí em 1 Coríntios 13 diz: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. É isso que a palavra de Deus nos diz. Que de todos os dons, o amor é o maior. E mesmo sem ninguém me conhecer naquele lugar, irmãos, eu me senti tão amada e tão acolhida. Eu não fui deixada de lado. Eu não fui aquela pessoa do, esse daqui não, né? Ela nem é do nosso meio, né? Deixa ela aqui. Muito pelo contrário. Sabe qual foi a atitude das irmãs em relação a mim? Nossa, você viu como ela trabalha? Ela tem 3 filhos pequenos. Vamos deixar ela descansar. E, irmãos, eu até me constrangi, porque eu dormia o tempo todo. Eu encostava, igual vem assim, encostava e dormia. Encostava na cadeira e dormia. Em todo lugar que eu encostava, eu dormia. E as irmãs tinham um cuidado para não me acordar. Irmã, vamos comer, você não comeu nada. Irmãs, isso é o amor de Deus. Verdade. Porque nós não somos bons. Eu ouvi isso, uma pessoa falou assim pra mim, porque você é uma pessoa boa. Não, eu não sou. É o amor de Deus que está em nós. É o amor ao próximo. É o ser crente de verdade. Aleluia, é verdade. E ali, irmãos, eu me senti amada e eu me senti constrangida. Porque eu não queria estar no meio delas. Porque em algum momento eu tive um preconceito de estar naquele lugar. Aleluia. E aqui nós fazemos sempre isso, né? Quando nós temos um visitante no nosso retiro, a gente também quer que essa pessoa se sinta em casa. A gente quer que ela se sinta parte da nossa família. Nós fazemos isso, irmãos. Quem estava, né, as irmãs que estavam lá no retiro, pode se lembrar. A irmã Inês falando, poxa, eu me senti tão acolhida no meio das irmãs, tão amada. Amém. A gente não estava com essa diferença. Não importa onde a irmã congrega. Nós estávamos ali para orar umas pelas outras, para interceder umas pelas outras. E em nome de Jesus, é isso que nós devemos fazer. Amém. E foi isso que fizeram comigo. Glória a Deus. E eu precisei ir para entender que nós todos somos filhos de um só Deus. Amém, E que Jesus. tudo que nós fazemos é em nome de Jesus. Amém, Jesus. Jesus, ele se sentou com um cobrador de impostos. Ele andou no meio de pecadores, de pobres. Mas a gente não quer andar. A gente só quer andar no meio dos santos. A gente não quer estar no lugar do ímpio, do pecador. Às vezes, irmão,
é um pouco de falta de humildade nossa também, né? É a arrogância, a soberba. Nós conhecemos a palavra, nós somos homens e mulheres de Deus. Mas aonde que Deus quer que você está? Onde que Deus quer que você se coloque? Onde que Deus quer que você se posicione? Nem tudo são flores, confesso. Eu encontrei pessoas muito religiosas e teve uma pessoa que me disse a seguinte frase: em breve, irmã, você vai sentir o desejo de ser serva de Deus e estar com a gente. Olha, irmão, eu não sou não, você vai mesmo. E aí, irmãos, como que nós devemos agir nessas horas? Porque Jesus fala pra gente não reagir o mal com o mal, pra gente dar o outro lado da face. Mas Jesus não abaixou a cabeça para os religiosos. E ele não nos deu um espírito de covardia. Glória. E nós devemos fazer o mesmo. E eu respondi pro irmão: serva de Deus? Eu já sou serva de Deus. Só eu sei de onde Jesus me tirou. Eu fui resgatada, redimida e lavada pelo sangue do Cordeiro. Eu sou serva sim, irmão. E eu vou te contar mais, irmão. Não é porque eu não congrego no mesmo lugar que você que eu não sou serva do mesmo Deus. Olha aí. Eu sirvo a Deus. Você está servindo a quem? Por que eu tenho que mudar de igreja para ser serva? E muitas vezes nós vamos nos deparar, irmãos, com esse tipo de pessoas que se colocam como religiosos. Deus não nos chamou para ser religiosos. Olha aí. Deus nos chamou para estar ligados em espírito. É orar, é estar em comunhão, é tirar os nossos preconceitos e falar sobre o amor dele. Amém. Continuando aqui, Lucas 23, 29, diz assim, Lucas 23, 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-se insultos. Você não é Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. Esse homem, ele não teve boas obras, ele não expulsou demônios, ele não teve tempo de se batizar, mas ele foi salvo porque ele criou um Jesus como único e verdadeiro Salvador. E aí, Deus não está nos perguntando hoje se você está congregando de calça ou de saia, se você põe ou não um véu. Porque, irmãos, o que adianta a gente colocar uma calça e a nossa língua ser totalmente venenosa? Se der para dar glória, diga aleluia. Do que adianta você colocar uma saia e nunca colocar uma calça e ser mais peçonhenta do que uma serpente? Aleluia. Do que adianta você dormir e acordar na igreja, mas ter um coração duro e não consegue amar o teu próximo? Eu não vou dizimar. Eu não vou ajudar na obra de Deus. Aleluia. Mas eu não coloco calça. Porque, não pode. Do que adianta a gente não usar uma maquiagem, mas a gente amaldiçoar o nosso irmão com a nossa boca? Verdade. A igreja de Deus precisa despertar. Jesus está voltando, irmãos, e a gente não tem mais tempo para perder. Como o pastor disse aqui agora, antes de passar a oportunidade, não dá mais para a gente brincar de ser crente. Nós precisamos ser crentes de verdade. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Seguir o exemplo de Cristo de verdade. E fugindo aqui um pouco do tema, eu passei por uma situação em que uma pessoa me fez algo. Irmãos, quando faz pra gente, pra quem é mãe e pai que sabe, quando alguém faz algo pra gente, a gente tolera, a gente releva, a gente perdoa. Mas quando toca nos nossos pequenininhos... É verdade. Irmãos, aí a leoa que tem dentro da gente sai. Quer sair pra fora. E aconteceu algo recente que uma pessoa não fez pra mim, mas fez pras minhas filhas. E aí eu falei: amém, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, né? A gente não pode guardar mágoa, não pode guardar rancor, nós temos que perdoar, a gente precisa trabalhar isso, orar por essas pessoas que muitas vezes, praticam tais coisas. Mas aí, irmãos, no dia seguinte a pessoa precisou de mim. Ai, irmã Amanda, a mensagem chegou. Você pode me ajudar? Eu falei: Jesus, é o meu momento de brilhar. Agora eu vou devolver
na mesma moeda eu ajudar. Você lembra o que você fez ontem com as minhas filhas? Eu falei, é meu momento, minha oportunidade. Eu não fui atrás dela, ela que tá me pedindo. Mas, irmãos, o Espírito Santo repreende a gente de uma maneira. Jeito. Eu não respondi a mensagem. Aí o coração já tava assim, não, agora aqui, ó, na mesma moeda. E o Espírito Santo falou assim pra mim, na mesma moeda não. Você vai fazer. Você vai ajudar sim. Irmãs, aí eu mandei mensagem assim, tá bom, eu faço, eu ajudo, né, eu vou. Porque eu queria, porque eu sou boa? Não. Porque é o Senhor que nos coloca de pé e a graça dele que está sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Isso é verdade. E nós precisamos ser esses crentes, irmãos. Que tira o rancor, deixa de lado. Que tira a mágoa, deixa de lado. Que tira o nosso eu de lado. A gente olha e fala, Senhor, tira o nosso eu, que eu diminui, que o Senhor cresça. Mas aí na hora de praticar, aí é o eu. Aí é só o eu. O Jesus, a gente fala assim, Jesus, espera aqui que eu já volto. Vou ali resolver uma coisa. Não, irmãos. É Jesus que vai à frente, nos direcionando, nos capacitando, nos mostrando que a pessoa por si só vai perceber o que ela fez e orar, irmãos, por essas pessoas. E aí eu coloquei aqui, irmãos, eita Deus, ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmãos. Aviva! Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos, irmãos, nos levantar, nos posicionar, marchar, fazer o ID, independente de onde seja, fazer o ID. E aí, irmãos, nós precisamos tirar essa religiosidade do nosso coração. Quando a gente vê o irmãozinho católico, né? A gente fala, esse aqui é católico, nem é tão cristão assim, né? E aí a gente, às vezes, tira um pouquinho, né? Ao invés da gente falar, vamos falar da palavra, vamos falar com ele sobre o amor de Cristo, vamos testemunhar sobre as coisas que Deus fez na nossa vida. E a gente entender que nós não somos mais dignos do que ninguém, que é a graça dele que está sobre as nossas vidas. Se Deus tirar a presença dele de nós, irmãos, não vai sobrar nada. É verdade. Nós não somos nada sem a presença dele, sem o amor e a misericórdia dele todos os dias. E nós precisamos, irmãos, nos visitar. Visitar o nosso eu, fazer uma autoanálise. Eu não estou aqui para dizer que você é ou não religioso. Eu não estou aqui para dizer se você é ou não preconceituoso. Isso é uma autoanálise. Isso é algo que nós precisamos rever em nós. E nós precisamos, irmãos, cooperar aonde Deus nos chamou, aonde Deus te colocou e aonde Deus quer que você esteja. E onde Ele colocou a mão. Você precisa conhecer a voz do bom pastor. Então vá e fale. Mas é falar, irmãos, com ousadia. Mas é falar com amor. Quantas vezes, irmãos, até por essa arrogância, essa soberba que nós temos, a gente fala do amor de Deus de uma forma, a gente fala de Deus de uma forma, que as pessoas acham que nós somos tão mais santos que a pessoa se afasta. Eu já fui essa pessoa, irmãos. Aleluia. Que uma crente uma vez virou pra mim e falou assim, pois eu vou chegar em casa e quando eu dobrar o meu joelho, eu falei, eita Deus, vai ficar feio o negócio pro meu lado. A irmã chegou e falou que vai... E assim, quantas vezes a gente não se coloca nessa posição? De sermos mais do que os irmãos, de ser mais do que o nosso próximo. Aleluia. Quando foi que Deus deu esse querer pra você, de querer ser mais do que o outro? E aí, irmãos, a gente precisa estar à voz do Senhor. A gente precisa estar sensível à voz do Senhor. A gente precisa renunciar e nos colocar em obediência. Nos colocar, Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja? Aonde o Senhor quer que eu vá? Deus, com a infinita misericórdia e bondade dele, me permitiu ter essa experiência. E ele sabe que eu precisava abrir meu coração. Que eu não estarei sempre no meio da igreja aqui do Projeto Wilson. Um dia ele vai me levar para outro lugar. Amém. E eu preciso estar com meu coração aberto. Que ele nos chamou para estar em todos os lugares. Aonde precisar de uma oração, de um abraço, do amor dele. Seja no meio do caminho, não importa. Onde aparecer, esteja disposto, irmãos. Esteja atentos em nome de Jesus. E estejam preparados. Amém. E quando um religioso aparecer, tenha ousadia. Se coloque em posição e vai orar, irmãos. Vamos orar. É verdade. Que Deus pode mudar todas as coisas. Glória. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade que Ele me deu.
de estar fora, né? As 2 viagens que eu tinha feito foi com o pessoal do projeto, então eu tava em casa, irmãos. Tava com a família, tava aqui, pastor! Ai, Cíntia, tava aqui, ó, toda felizona. Verdade. Essa foi diferenciada, irmãos. Verdade. Essa foi diferenciada. As irmãs dormindo de saia, eu dormindo de calça, falando, ai Deus, me ajuda. Me ajuda, porque eu não sabia. Vim de manga comprida, mas eu não sabia. Irmãos, em momento algum me olharam feio. Ai, olha, ela tá de calça, não. Em momento algum eu fui desprezada, colocada de lado. E aí na oração final, na casa da irmã que nos recebeu, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Eu falei, eu não tô crendo nisso não, porque eu não sou daqui. E aí a dona da casa estava do meu lado. E passa pra um, e passa pro outro, e passa pro outro. A irmã da casa olhou pra mim e falou, pode falar. Aí eu falei, eu? Não, acho que era você. E aí ela falou. Aí o irmão virou pra mim e falou assim, a irmã quer falar alguma coisa da parte de Deus? Eu falei, Deus. E eu tava ali em oração, irmã, Senhor, o Senhor tá aqui falando comigo, mas se ela me der oportunidade, eu vou. Se ela não me der, amém. Irmãos, quando ela passou a oportunidade, eu precisei falar. Porque assim como foi uma quebra de preconceito pra mim, foi para eles também. Glória a Deus. E aí o que Deus ministrava no meu coração era para agradecer por aquele momento. Por agradecer por sentir a presença de Deus e o amor de Deus por meio da vida deles. E dizer, eu não congrego com vocês, mas estou debaixo da bênção do meu pastor e da oração da igreja que está orando por nós. E dizer, irmãos, para aquelas pessoas que não importa que eu sou de uma outra igreja, que, nossa, lá tem um pastor e o pastor, né, não. Eles ali ouviram e eles agradeceram. E aí quando a gente fez a última parada, na última parada, uma irmã desceu, chegou bem pertinho de mim e falou, eu também não sou da congregação. Aí eu falei, oi? Ela falou, eu também não sou. Eu falei, irmã, congrega onde? Ela falou, congrega em tal lugar. Eu falei, então, irmã, tá, Senhor, vou te visitar. Vou lá, vou estar congregando com a irmã também, glória a Deus. Amém. E é isso, irmãos, as pessoas precisam sentir a liberdade de falar com você, de ver que você é diferente no meio do povo, de ver que você não é aquela pessoa que vai falar, você vai queimar no inferno, que você é pecador. Não falar assim, você tá pecando, vamos orar? Quer que eu te ajude em oração? Vamos lá na igreja? Vamos lá no culto? Porque a gente pede pro pastor orar? Vamos fazer um culto na sua casa? É isso que Deus quer de nós. Glória a Deus, aleluia. Vamos apontar menos e vamos orar mais. Vamos apontar menos e nos colocar mais à disposição. Convida, irmãos, as pessoas para vir. Olha como que a nossa igreja está hoje. Vamos convidar os irmãos, vamos convidar as pessoas de fora que precisam ouvir. Irmãos, tem pessoas lá fora sedentas de ouvir a palavra de Deus, que não conhecem, que não tiveram a oportunidade, irmãos. Então, em nome de Jesus, vamos convidar as pessoas para estar aqui. E se a pessoa não quiser vir, mas está passando por uma batalha em casa, pastor, vamos fazer um culto lá? A igreja vai. A igreja vai estar lá orando e intercedendo em nome de Jesus, para que Deus fale com aquela pessoa, para que Deus libere a paz, para que Deus esteja naquele ambiente renovando. Tem sido assim, irmãos. Vocês têm algum culto no lar que a presença de Deus não tem bradado? Vocês têm algum culto no lar que Deus não tem falado, que tem liberado paz sobre aquele ambiente? Então, em nome de Jesus, irmãos, o ir de pregar não é entrar numa van, num ônibus e num avião. O ir de pregar é dentro da nossa casa, no meio dos nossos, é no nosso trabalho. É lá que começa. Às vezes a gente tem essa sensação, não, ir de pregar o evangelho, eu tenho que fazer missão lá na África. Não, como é que está a sua família? Porque eu estava ali falando, Jesus, as coisas estão se apertando, Jesus, e eu creio no que o Senhor prometeu sobre a minha família. Eu creio que a palavra do Senhor não vai voltar atrás, ela não vai passar, eu creio que o inferno não vai prevalecer, mas Jesus, me ajuda. Aonde que eu estou errando? Por que eu não estou falando mais? Por que eu não estou trazendo eles mais? Me ajuda, Jesus. Eu estava ali assim, Jesus, e os meus, Jesus, e os meus, Senhor, me ajuda. E é isso, o ID começa lá na sua casa, como a irmã Cíntia, Deus grandemente usou a vida da irmã Cíntia. É com os nossos filhos, é com a nossa mãe, é com o irmão nosso que não serve ainda, é com o vizinho do lado que está precisando de oração. Porque quando a gente, fala agora é o nosso momento de brilhar e vou devolver na mesma moeda, não, vocês sabem qual moeda que você vai devolver? No joelho. Eita, é nessa moeda aí que você vai devolver. Você vai ajoelhar e vai falar, Senhor, obrigada pela vida dela. Obrigada por ministrar o meu coração. Obrigada por falar comigo, porque o Senhor viu que eu ia fazer uma coisa errada? Que eu já estava querendo ir pro mesmo caminho? Que aquele euzinho ruinzinho estava querendo voltar?
É nessas horas, irmãos, que a gente tem que ser crentes de verdade. E nos colocar em oração, e nos colocar íntimos. Deus nos chamou para ser íntimos. E intimidade é oração, é falar com Deus, lavando louça, varrendo a casa, dirigindo, pilotando a moto, lavando o carro, é falar com Deus tomando banho, é falar com Deus em todos os momentos. E é isso que Deus ministrou no meu coração. Eu não vou além. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu queria pedir para os irmãos se colocar de pé. E eu queria pedir para os irmãos orar. Vamos orar para que Deus quebre toda a soberba do nosso coração, todo orgulho do nosso coração, para que Deus tire todo esse eu que nós temos em nome de Jesus e que Ele deixe somente o que vem dele. Amém. E eu convido a igreja inteira a orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Jesus. Nessa noite, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de falar do teu amor e da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que tome, Senhor, em nome de Jesus, cada um nessa noite. Pai, eu não sei como cada um chegou, como foi o dia de cada um, Pai, mas em nome de Jesus eu creio que cada um vai ser daqui diferente, Pai, sentindo a tua presença, a tua graça e a tua paz. Pai, em nome de Jesus, quebra, Senhor, quebra o nosso eu, quebra esse orgulho, Pai, essa soberba. Quebra, Senhor, a nossa religiosidade. Quebra tudo aquilo, Pai, que impede a gente de fazer o ID. Vem, Pai, em nome de Jesus, eu te peço. E vai, Senhor, cada um nessa noite. Eu te apresento a vida de cada um que está aqui, de cada um que está na internet. Espírito Santo de Deus, derrama a tua graça, Pai. Batiza com o Espírito Santo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Não aparte tua presença de nós, porque não sobra nada, Pai. Mas em nome de Jesus, usa a boca dos crentes nesse lugar. Usa, Senhor, a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, derrama unção, Senhor, de coragem, de ousadia, Pai. Em nome de Jesus, derrama autoridade sobre a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Nós somos dependentes de Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Glórias sejam dadas somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu agradeço a Deus pela minha oportunidade. Devolver a direção para o pastor Pedro. Aleluia. Senta só um pouquinho. Tem glória para Jesus aí. Irmãos, eu estou cansado de falar aqui para os irmãos que eu achava que o Evangelho de Cristo era só para perdoar os nossos pecados. Mas dia após dia eu tenho descobrido que o Evangelho veio para transformar a nossa vida. E a obra começa em nós, irmãos. A obra não começa em alguém para depois me alcançar. Primeiro Deus precisa fazer algo aqui dentro. E Deus tem falado muito comigo essa semana, esses dias, a respeito desse tal preconceito. Irmão, o negócio está estreito. Deus não é evangélico. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala para ela assim: Deus não é evangélico. Deus não é evangélico. A gente acha que Deus só salva quem a gente acha que é digno de salvação. Verdade. Mas, irmãos, como eu disse na segunda-feira, eu vou falar hoje aqui de novo. Eu escutei o pastor César dizendo assim: depois que Deus me salvou, eu descobri que Deus pode salvar qualquer um. Eita Deus, glória a Deus. E eu olhando para a minha vida, e eu falei: é verdade, depois que Deus me salvou, Deus pode salvar qualquer um, irmãos. Aleluia. Amém, Jesus. A gente gosta de ser Jonas, né? Aleluia. A gente acha que é só o nosso grupo, que é só os que são legais conosco, é só os que nos agrada, aleluia, que é digno de salvação. Mas muitas vezes, irmão, aleluia, Deus quer salvar aquele que a gente não gosta. É aquele que a gente acha que Deus, aleluia, deveria pesar a mão sobre a vida dele. É sobre ele que a misericórdia de Deus cai. Irmão, se der para dar glória, diga aleluia. Aleluia. Amém? Deus vai mudar a nossa vida, transformar a nossa história, mudar os nossos conceitos. É isso que é ser crente, irmão. É ter a vida transformada para a glória do nome do Senhor. A arma e definição de graça vai muito mais além daquilo que a gente imagina ou pensa. Aleluia. É miserável. Aleluia. É pecador. Aleluia. É esse que está apto para herdar o reino do céu. Aonde você olhar e dizer assim: não, para este aí, ó, acabou, não tem mais jeito. Ele está apto, aleluia, para, aleluia, ser alcançado pelo Evangelho, pela graça de Deus e pelo perdão de Deus também. Amém, Jesus.
A gente olha assim e fala, esse não merece ser perdoado. Deus olha lá de cima e fala, foi por ele que eu tracei o projeto da salvação. É por ele que eu dei o meu filho. Aleluia. É por ele que eu verti o meu sangue de Jesus. Aleluia. É por ele, irmão, que a graça está sendo derramada sobre o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 28. Aleluia. Em diante, até o 30, diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Vou ler de novo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. A carga é de quem, irmão? Hã? A carga é minha. Eu estou cansado, irmão, de carregar minha própria carga. Aleluia. E eu lhes darei descanso. Quem está cansado aqui, irmão, de viver uma velha vida, de carregar a sua própria carga? Aleluia. Eu estou, irmão. É por isso que eu estou no propósito. Deus, o Senhor precisa me ajudar. Eu preciso ser mudado, transformado, liberto. Você precisa orar para Deus te libertar. Você precisa orar para Deus te transformar. Você precisa orar para Deus te fazer ser uma nova criatura. Eu estou orando para Deus mudar o Bartô. E Deus está lá de cima olhando para mim, mano, e vai dizendo, eu quero mudar é você. Eu quero converter é você. Eu quero endireitar é o teu caminho. Nosso Deus para dar glória, diga aleluia. Ah, e detalhe, tá, irmão? Aleluia. Você acha que os outros estão querendo ouvir esse tipo de palavra? Não quer não, irmão. A gente gosta de estar em lugares que massageiam o nosso ego. Aleluia. Você é chamado. Você é escolhido. Você é a última bolacha do pacote no deserto. Aleluia. Não é isso que Jesus veio fazer não, irmão. Aleluia. Para os santarrões, Jesus estava dizendo, raça de víbora, sepulcros caiados. Mas para aqueles que, aleluia, alguém olhava e dizia, este não é digno, Jesus estava dizendo, é para você que eu vim. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque eu tenho, aleluia, eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. 30. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Dá para dar glória aí, irmão? Glória a Deus. Jesus não fez acepção de pessoa. Verdade. Jesus não disse assim, vinde a mim só os assembleianos, não. Eita Deus. Aleluia. Jesus não deu a salvação para os exclusivistas. Tem gente que é exclusivista, né? Acho que é só lá que Deus salva. Jesus não disse assim, vinde a mim todos vós que são da CCB. Aleluia. Desculpa, irmãos, se não é para dar glória, diga aleluia. Hã? Jesus não disse assim, aleluia, vinde a mim vocês, aleluia, que veneram, aleluia, os santos, e que dizem, aleluia, que são a primeira igreja. Irmão, a primeira igreja, aleluia, não nasceu em Roma, nasceu em Jerusalém. A primeira igreja foi presidiada, aleluia, direcionada por Pedro, aleluia, foi lá no dia de Pentecostes, irmão. A igreja apostólica romana surgiu muitos anos depois, aleluia. Ela não foi nem a primeira, e nem a segunda, e nem a terceira igreja, mas isso não vem ao caso hoje. Jesus está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados. Sabe para quem Jesus estava falando? Para quem é pecador, para quem precisa de salvação, para quem está cansado dessa velha vida. É para você. Amém. Alguém agora nesse momento está dizendo assim, eu não sou digno. Jesus está dizendo, vinde a mim, você que está cansado e oprimido. Amém. Ah, Jesus não vai olhar para mim. Jesus está dizendo, vinde a mim, você que está cansado e oprimido. Glória. E eu vou te aliviar. Glória. Irmãos, Deus tem descanso para a nossa alma aqui nesta noite. Então para de ser exclusivista. Amém. Para de achar que só você é bom. Eita Deus. Para de achar que Deus só fala com você. Aleluia. Aleluia. Irmão, Deus está me quebrando os meus conceitos. Aleluia. Aleluia. Foi segunda-feira passada, irmão? Que a minha sogra fez aniversário? Segunda-feira passada, irmão, o Senhor me quebrou todinho, Jofre. Porque eu quero dizer para os irmãos que há um tempo atrás eu passei pela garagem lá de casa, minha sogra estava lá, ela se assustou comigo e a gente passou um grande problema.
Eu não quero contar o problema, eu quero contar o que Deus está fazendo. Glória a Eu Deus. preciso contar o que Deus está fazendo. Aleluia. Porque para mim tem me causado espanto. Aleluia. Passei por ela assustou. E ela falou comigo. E o jeito que ela falou comigo, eu fiquei assustado. E a Cintia olhou para mim e falou: Deus está fazendo a obra. Eu falei: eu creio. Porque eu estou vendo. E eu todo durinho, Flávio. Deus fala só comigo, então não fala com ela não. Coitado de mim. Deus fala com quem tem ouvido para ouvir a voz dele. Segunda-feira passada minha sogra fez aniversário. Eu dei um parabéns para ela. E eu falei: é ela lá e eu aqui. Quando a gente desceu do carro, ela olhou para mim e falou: Terra, não vai me dar um abraço não, me dá um abraço aqui. É meu aniversário. E eu olhei para ela e falei: Deus, o que está acontecendo? O Senhor disse para mim: eu não sou evangélico, eu ajo na vida daquele que abre o coração e deixa eu trabalhar. Irmão, Deus vai quebrar o teu eu, o teu orgulho. Prepara para apanhar de Deus. Aleluia. Hã? E hoje você buscou quantas vezes? Minha sogra está indo trabalhar todo dia comigo. Aleluia. Eu olho para ela, irmão, eu não sinto raiva, eu não sinto ódio. Glória a Deus. Aleluia. Esses tempos atrás eu entrei dentro de casa chorando. E eu disse assim: Deus, esse sentimento não pode estar dentro do meu coração. Como que eu sou crente? Não estou nem falando de ser pastor, irmão. Ser pastor é só um detalhe. Como que eu sou crente, Deus? E eu digo que eu vou para o céu e o Senhor fala comigo. Se eu não aguento olhar para as coisas. Aleluia. Você crê? Olha para a pessoa que está atrás e fica para ela: Deus vai mudar a minha vida. Fala para ela. Irmão, você quer entrar no céu? Quem quer entrar a salvação aqui, irmão? Então é você o candidato que Deus está escolhendo hoje para quebrar o preconceito e o orgulho e para mudar a tua vida e a tua história. Os ladrões que a Flávia citou aqui, a Bíblia diz que 9 horas da manhã eles estavam blasfemando contra Jesus e dizendo: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Aleluia. 9 horas da manhã, mas 3 horas da tarde, um ladrão parou para prestar atenção no que Jesus estava fazendo. E sabe o que Jesus estava fazendo, irmão? Olhando para os pecadores e dizendo para o Pai, dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando o pecador viu Jesus, que foi crucificado e condenado pelo povo, intercedendo pelo povo que o crucificou, o ladrão se arrependeu, irmão. Disse: esse homem não é outro senão Filho de Deus. O homem se converteu. Irmão, quando nós olharmos para Cristo e para as suas atitudes, nós vamos nos converter também. Amém, Jesus, eu creio. Sabe o que eu descobri, irmão? Que a gente não é convertido, não. Verdade. A gente não é crente não, Jofer. Mas o Senhor nos convida hoje. Ele diz: vinde a mim. Toma o meu fardo. Aleluia, sobre a tua vida. Jesus está dizendo: seja crente. Ame mais, perdoe mais. Aleluia. Hoje a minha sogra entrou no carro e falou assim: Terra, eu já pedi seu guarda-chuva e não precisa me dar dinheiro não, tá? Seu guarda-chuva vai Ô, chegar. glória! E eu tô feliz, irmão. Buscou quantas cestas hoje? Hoje eu busquei a cesta dela, a minha, aleluia. E a Cintia nem sabe disso, irmão. Eu saí tão feliz, irmão, eu tô tão feliz com o que Deus está fazendo. Glória a Deus, é obra de Deus. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tô tão feliz com o que Deus está fazendo, irmão. Vai vir aqui o projeto, em nome de Jesus. Porque a Cintia nem sabe disso, mas hoje me deu vontade de eu fazer bolo e só para levar bolo para ela. Tá começando a ficar bom. Aleluia. Deus está fazendo a obra. E a obra tem que começar por mim. Não é por você. É em mim. Se você não... Eu estava esses dias entristecido e eu até pedi para o pastor Bartô orar por mim, porque eu estava revoltado com a atitude de algumas pessoas. Não, tem gente que... Misericórdia, né? Não sabe o que é ser transformado por Deus. Eles, para viver algo, um momento, eles matam e passam por cima de quem eles quiserem. Os irmãos sabem, irmãos, que eu já estou encerrando, tá? A gente já vai orar para ir embora. Se os irmãos aqui prestam bem atenção em quem eu sou e a forma que eu ajo na minha vida, os irmãos sabem que eu não gosto desse mimimi de ficar jogando indiretinha em rede social. Os irmãos já viram eu jogando direto em rede social aqui? Eu detesto essas coisas, irmão.
Pelo contrário, quando vocês veem eu postando alguma coisa, é porque me edificou, falou comigo. E eu postei um vídeo, irmão, que foi tremendo. Né? Aleluia. Eu postei um vídeo que foi tremendo. Só que o vídeo que eu postei falou comigo, porque eu fico refletindo nas minhas atitudes. Eu desabafei algo com o Bartô, pedi para ele orar por mim. Eu falei, ora por mim, intercede por mim, porque tá doendo ainda. Eu não consegui ainda vencer essa parte aqui. Me ajuda em oração. Irmão, quem precisa de ajuda aqui nessa noite? Eu estou mostrando para você que tem gente aqui que acha que o pastor da igreja, Bartô, ele é sobrenatural. Ele não come arroz com feijão, ele não fica irado, né? Aleluia. A Flávia mandou uma mensagem para mim, a gente estava lá fazendo a arte da igreja, e aí, irmão, chegou uma hora que eu não estava conseguindo fazer, eu fiquei numa irritação tão grande que eu parei o carro, e eu estava transpirando, mas era de raiva, irmão, porque eu não conseguia fazer. E aí eu mandei o áudio para a Flávia e depois fiquei preocupado, né? Eu falei, ai Deus, tomara que a Flávia não ache que eu falei foi com ela. Mas eu falei, irmão, eu não quero mais fazer isso, eu estou irritado com esse negócio. Aleluia, quando chegar em casa eu resolvo. E aí, irmão, como eu sou meio colérico, quando eu cheguei em casa já estava calminho, Joffer. E aí, quando eu me acalmei, eu consegui pensar no que eu estava fazendo. E aí Deus me direcionou para fazer. Irmão, Deus vai quebrar a gente, Deus vai transformar a gente. Mas só passa por esse quebrar e por esse transformar quem está buscando em oração, quem está dando lugar para Deus mudar a sua vida e a sua história. Então abre a mão do seu orgulho. Olha para o teu irmão e fala para ele, me ajude a orar para me abrir mão do meu orgulho. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Se você sabe qual é o maior problema da nossa vida? Orgulho. É verdade. Amém? Analisa bem a sua vida, que aí você vai descobrir que tudo que aconteceu com você, 99% de coisa ruim que aconteceu com você foi por causa do seu orgulho. Sabe por que eu já corri risco de morte na minha vida no trânsito? Não é porque eu sou nervoso, é porque eu sou orgulhoso. As coisas têm que acontecer do jeito que eu quero, na hora que eu quero. As coisas têm que andar do jeito. Não é assim, irmã Nilva? Aleluia. Porque a gente é orgulhoso. Quando o tempo esquenta lá em casa, o termômetro começa a subir, aí ele olha pra cima e fala, eu sou o homem da casa. E é só olhar pra pessoa e falar, eu te amo, me perdoa, eu vou fazer de novo. A gente não quer não, Bruna. Aleluia, irmão, aqui tem uns crentes que já passou uns processos. Aleluia, só por causa do orgulho, pagaram o preço. Mas como, aleluia, servo de Deus, ministro do Evangelho, pastor da igreja, eu te convido a buscar a Deus e abrir mão do teu orgulho, porque a tua vida vai se tornar mais leve, você vai ter saúde emocional, o teu coração vai bater melhor e Deus vai ser glorificado através da tua vida. Amém. Perdoa. Amém. Olha para o teu irmão que está do teu lado, será que você pode perdoar a vida deles? Será que você pode perdoar? Será que você pode perdoar? Irmão. Aleluia. O orgulho faz a gente perder o céu. O orgulho faz a gente perder o céu. Quem quer perder o paraíso aqui, irmão? Eu não quero. Amém. Então abre mão do teu orgulho. Amém, irmão? Amém. Deus vai colocar situações na tua vida para te quebrar. E aí o negócio vai ficar estreito. Eita Deus. Porque se você não passar na prova, você vai ter que voltar para a fila de novo. Aleluia. Se você não passar no teste, você vai ter que voltar a fazer a prova. Não é assim, mano? Quando faz faculdade, estuda, aí tem a prova, né? Se for rejeitada, aí tem ainda as atividades complementares. Ainda tem a prova que ajuda a salvar. Não tem a prova de salvação lá? Você tem a prova oficial, tem as atividades complementares, e eu nem sei a sigla, a Cíntia que sabe lá. E tem uma prova que é a prova que te ajuda, se você não passou na primeira prova, a segunda prova que você vai, que te ajuda, te dá mais uma nota para somar com a primeira, para você, aleluia, passar aquele semestre. Aleluia. Irmão, você não está entendendo? Tem hora que na nossa vida Deus faz isso, irmão. Deus não manda, Deus não faz você voltar para o final da fila, ou faz você passar pelo mesmo processo. Não é porque Deus é ruim, não. Você não está entendendo? Deus quer que você passe na prova, porque Ele quer te usar, Ele quer fazer algo novo na tua vida. Ele quer te dar o céu. Eu e você, nós é tão ruim, irmão, que pisou no meu carro.
vocês, eu não quero mais olhar para a cara da pessoa. Não adianta vocês olhar para mim com cara de bonitinho, dar um sorriso de simpático, não, que a palavra de Deus está falando é comigo e com você. Tudo bonitinho, Marcão, olha para mim sorrindo. Ai, esse pastor é engraçado. Deus está falando é comigo e com você. A gente é burro, a gente não presta. Aleluia. Quer descobrir quem não presta? Pisa no dedinho dele. Quer descobrir quem não presta? Deixa ele chegar na igreja com um sapato branco igual o do Bartô, bem limpinho. Do nada assim, irmão, dá um pisãozinho de leve. Não dá não, tá, irmão? É só um exemplo. Misericórdia. O Bartô tá aqui, Jesus, tem misericórdia do meu sapato. É, irmão, aleluia. Quer descobrir quem é vaso? Pisa no sapato branco dele, não precisa nem apertar o dedinho, né, ué? Só dá uma pisadinha, você só dá uma marquinha. Você vai olhar e pensar, pessoal. Aleluia, não tá sorrindo não, viu? Ele tá rosnando de raiva. Você pisou no sapato dele. É, irmão. Aleluia, eu tô falando de coisa besta. Eu creio. Imagina de coisas maiores. Aleluia. Mas se Deus me salvou, se Deus tem paciência comigo, irmão, um dia Deus falou comigo. Aleluia. E alguns momentos da minha vida, Deus falou comigo. Um dia eu estava bravo com o Bartô, há uns anos atrás, já tem 10 anos que a gente está junto, irmão. Há uns 9 anos atrás eu olhei para o Bartô em cima do púlpito e eu disse, esse camarada não quer saber de nada. Eu quer saber, eu vou abrir mão dele, porque eu não estou aqui para ficar passando raiva com os outros. E sabe o que Deus falou comigo, irmão? Deus falou assim para mim, você não queria saber de mim, e eu tive paciência com você até hoje. Por que você não vai ter paciência com ele? Olha o que eu vou fazer na tua vida. Aí Deus abriu os meus olhos, irmão. Eu vi uma aliança de ouro rodando em volta da minha vida e do Bartô, e Deus falou, cuida dele, ame a vida dele, tenha paciência com ele, porque amanhã eu vou colocar algo na mão de vocês e o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Olha onde a gente está aqui, não dá para dar glória, irmão? Nem vou falar da paciência que o Bartô tem comigo, eu vou deixar ele falar. Amém, irmão? A gente acha que a gente é assim, mas a gente também dá trabalho. Você acha que a Cíntia falar, eu dei tanto trabalho pro Té? Pergunta pra ela o trabalhão que eu dou pra ela, irmão. Mas eu quero dizer que o amor de Deus nessa noite está sendo derramado sobre a nossa vida. Amém? Entrega o seu fardo na mão do Senhor. Eu não vou mais além. Vamos ficar de pé, irmão?